Boa noite, minhas amigas, meus amigos e meus ouvintes. Que alegria poder falar com vocês de novo. Demorei um pouco mais dessa vez, né? Mas eu vim para falar uma coisa muito importante para vocês. Nós já falamos dos tempos que nós temos na nossa igreja, né? O evangelho é lido de acordo com o tempo, né? E eu expliquei para vocês que agora nós estamos num tempo mais comprido, que é o tempo comum. Nós temos o tempo do advento, que é para o Natal, temos o tempo da quaresma, que é toda aquela passagem de Jesus. Depois temos São quatro fases. Agora nós estamos na fase comum, que é a maior de todas que nós temos no Evangelho. Mas, esta semana, é assim, como que eu vou dizer para vocês, os evangelhos dessa semana fazem com que a gente realmente pense se nós estamos assim, sendo seguidores e os servidores de Jesus, que eu falei para vocês logo no começo dos nossos vídeos. Como eu já falei diversas vezes para vocês, estou aprendendo muito com os padres lá da Aparecida, e cada dia é assim uma surpresa mais importante que eu acho para a minha missão, a missão que Deus me deu. E todos nós somos chamados para catequizar, para mostrar a palavra de Deus. E o Evangelho, acho que foi o Evangelho de ontem, é um Evangelho assim, sempre falando para vocês que é sempre recordação. Todos os anos a nossa igreja repete novamente toda a história de Jesus. Mas Jesus continua ressuscitado e nós continuamos com o poder maravilhoso do Divino Espírito Santo em cada um de nós. Então, tudo que nós estamos falando é realmente a parte histórica da vida de Jesus, né? A missão dele. E ontem, o evangelho de ontem, foi o dia em que Jesus, depois de Pentecostes, depois da vinda do Espírito Santo, Jesus não aparece mais para eles, nem para os 12. Nós já explicamos também. Jesus fica ressuscitado durante 40 dias com eles. Então, esse período que a igreja faz, é esse período que Jesus está ensinando os 12 apóstolos a serem os seguidores e os servidores dele. E o evangelho que eu vou dizer para vocês hoje é muito humano e muito assim simples de ser entendido. É o chamamento que Jesus fez aos 12 apóstolos. Eu vou deixar no vídeo o número do evangelho para vocês depois procurarem o nome de todos, porque eu não vou falar para vocês agora o nome dos 12. Mas Jesus foi chamando. Vocês lembram que quando Jesus ia chamar Pedro, ele chamou primeiro que ele chamou para andar com ele, foi o André, que era o irmão mais velho de São Pedro. Agora, quando ele vai chamá-los para prepará-los para ficarem fazendo a missão que ele fez aqui, ele chamou primeiro o Pedro. Por que vocês acham que ele chamou primeiro Pedro? Porque Pedro foi aquele escolhido para ficar no lugar de Jesus. Ele que com Pedro começa a igreja católica apostólica.
por causa dos apóstolos. Então ele chama primeiro Pedro, depois ele chama o André, que é o irmão de Pedro, depois ele chama aquele que ele ama, aquele mais novo, João, e Tiago também, que são irmãos. E por último, Jesus chama quem? Judas Iscariotes, que vai ser o traidor, que é o apóstolo que vai entregar Jesus para a cruz. E nós temos, eu essa semana tirei a dúvida de uma pessoa simples, mas muito religiosa, que ela pensava que a igreja de São Judas Tadeu era o Judas que traiu Jesus e depois se enforcou. Então ela ia tudo quanto era festa lá do São Judas, mas sempre achando que a igreja era de Judas traidor. Então eu dei uma explicação assim bem grande para ela, que não tem nada a ver. São dois Judas, tem Judas Iscariotes e o Judas Tadeu, que é um dos mais importantes apóstolos de Jesus também, né? Então eu queria deixar essa notinha aí para vocês hoje. Mas o que vai acontecer conosco se nós realmente formos meditar nesta ordem de Jesus? Ele não chamou só os 12. Era uma multidão que o seguia. Muitos acreditaram nele. Muitos não acreditaram ainda, muitos ainda, até hoje, ainda não acreditam. Mas ele escolheu os 12. Por que 12? Porque naquela época, no Antigo Testamento, tinham eram os 12 profetas, então eu tinha, assim, sempre esse número 12. Então Jesus escolheu os primeiros 12. E deu a ordem, neste dia, ele deu a ordem para que cada um saísse para um lugar. E eles, imediatamente depois da ordem, depois da vinda do Espírito Santo, que eles ficaram com esse poder. Mas eles saíram de 2 em 2 para não irem sozinhos. E uma coisa muito importante que Jesus pede: não levem nada. Vão de sandália e com uma túnica. Não levem a segunda túnica. E não levem alimento. Olha como é que era na época. Quando a pessoa batia numa casa e queria ensinar as coisas de Cristo, ela ficava como um hóspede lá, né? Então ela tinha comida, tinha onde dormir. Então eles iam assim passando 3, 4, 5 dias em cada casa. Então não precisava levar. E também aí o hábito, os 2 hábitos, significa o símbolo da pobreza. Não precisa levar nada, só levar a palavra de Deus, né? Que é tão difícil da gente ver, né? É isso aí. E espero que vocês tenham passado assim. A gente ainda está muito preocupada, ainda com todo esse problema que a gente ainda está passando com a pandemia, né? Mas vamos confiar em Deus, né? Que a gente ainda vai voltar para ir à missa presencial, para a gente se encontrar de novo, né? Se Deus quiser. Então, um abraço para todo mundo, com todo o meu carinho e a saudade que eu estava de vocês. Boa noite.